glorifico ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão aqui na escola, que estão sendo levantados, que estão sendo preparados. Senhor, este lugar é seu, todo dia, ele é seu, nós preparamos. Espírito Santo. Que era e é e há de vir. Jesus. Meus irmãos, muito bom dia. Bom dia aos irmãos intercessores, bom dia às irmãs. A paz do Senhor a vocês. Sejam bem-vindos aí à nossa escola de intercessão. Seja bem-vindo a essa plataforma de treinamento liderada pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que está liderando essa escola. O Espírito de Deus, ele tem sido muito preciso, o Espírito Santo. E você está participando desse treinamento. E esse grande projeto da escola de intercessão da madrugada é ter uma plataforma que está fundamentada, que está liderada pelo Espírito Santo, que constrói uma consciência espiritual correta dentro da proposta do reino de Deus, conectado com a missão de Jesus, conectado com o corpo de Cristo, conectado com a eclésia da igreja, conectado com o tabernáculo de Davi, para que nós possamos ser cooperadores e servos do Senhor. Então você está numa escola de intercessão profética, de treinamento, e nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, e nós estaremos até dia 31/12, todas as madrugadas rompendo, preparando equipe, com turnos de oração, adoração e intercessão, como acontece aqui na torre nossa aqui no Mato Grosso do Sul, em outras torres que estão conectadas com essa proposta, e você sendo preparado como uma torre viva, sendo levantado como uma torre viva, e você sendo preparado para ser uma torre viva aí na tua família, uma torre viva na sua igreja local, na sua cidade, no seu estado, no Brasil. E juntamente com você, com certeza, outras pessoas vão se conectar dentro da proposta do reino e do corpo de Cristo. E você vai poder avançar como uma torre viva, e você vai poder realmente ser servo de todos e em conexões precisas. Essas duas últimas aulas, elas foram muito fortes, foram muito violentas quando se trata da petição e da intercessão. Eu acredito que já uma consciência espiritual, o entendimento já foi aguçado, portais já foram abertos no seu entendimento, para que você possa mergulhar na revelação. Está aqui embaixo o link da rede de transmissão da Torres Vivas. Você pode estar mandando o seu telefone para a pastora Marcilene, ela vai estar cadastrando você na nossa rede de transmissão. Além da escola, você vai estar recebendo uma intercessão diária para estar conectado conosco em intercessões diárias, e você vai poder cooperar como intercessor, como uma intercessora do reino de Deus mundial, dentro desse rio da intercessão profética, que é um ofício que foi estabelecido para a gente poder se conectar com os adoradores, se conectar com os proclamadores, né? Nós estamos permeando em todas essas estruturas, tanto da proclamação, quanto da adoração, quanto da intercessão. E você está numa escola de fundamentos, sendo preparado para isso, para você poder servir melhor, capacitado, com uma consciência espiritual e crescer a cada dia. Amém? Então seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez na nossa escola de intercessão profética. Seja muito bem-vindo. Eu não sei se tem alguém que está pela primeira vez. Se você quiser se pronunciar, a gente vai receber você como essa família da intercessão no Brasil, e que você seja muito
muito bem-vindo estar participando desse treinamento com a gente, conosco. Amém? Então vamos lá então para o nosso primeiro fundamento hoje dessa madrugada, dessa premissa de manhã da Escola de Intercessão. E Atos capítulo 10 hoje vai ser o fundamento para essa madrugada, para a aula dessa madrugada. Ó, o Carlos Júnior pela primeira vez aí, né? E outros, que a gente possa dar boas-vindas a vocês. O fundamento da nossa intercessão hoje é Atos capítulo de número 10. Gostaria que você pudesse prestar bem atenção na aula de hoje, que você estivesse conectado, que talvez você estivesse anotando tudo, que você pudesse entrar comigo no rio do Espírito nessa madrugada, que você pudesse se conectar conosco agora no rio da revelação para a gente poder fluir na consciência espiritual. Atos capítulo 10. Eu quero falar hoje de um nível da intercessão. Ontem eu falei sobre o fundamento, a intercessão está fundamentada. A aula está disponível aí, tanto no Instagram, disponível nos canais do YouTube aí do Pastor Joelso, outros canais, que você possa estar assistindo às aulas da madrugada. Serão mais de 300 aulas no ano, praticamente, e temas específicos, e que essas aulas são pérolas, porque é o Espírito de Deus que está realmente trazendo essas aulas da intercessão profética, né, para todos nós. Então eu quero falar hoje de um nível da intercessão. O fundamento já foi estabelecido ontem, agora vamos para os níveis, certo? Você está preparado? Aperta o cinto aí, porque o Espírito Santo vai fazer a gente decolar nessa noite na consciência espiritual dessa aula. Amém? Eu quero falar hoje que a intercessão, a oração intercessória, ela abre portais. Presta atenção. Ontem eu disse que a intercessão, quem traz para você a intercessão é a pessoa do Espírito Santo. Toda a intercessão está baseado no movimento do Espírito Santo com você, movimento esse que está fundamentado na palavra essa que tem que ser discernida pelo Espírito Santo, para que a consciência da verdade seja estabelecida, para que então essa consciência dessa verdade seja liberado em uma pessoa, em uma família, em um lugar, em uma igreja, em uma cidade, porque a ausência daquela verdade é onde você está liberando. Todas as vezes que você libera uma intercessão, é porque há ausência de uma verdade. E essa verdade, ela precisa ser estabelecida. Essa verdade, ela precisa primeiro destronar a oposição a essa verdade, para que depois essa verdade seja estabelecida. Seja numa pessoa, né, seja numa família, seja numa igreja local, seja uma situação específica, seja numa cidade, né, seja numa nação, seja em qualquer assunto específico. A intercessão, ela libera uma verdade. E eu quero falar hoje de portais. A oração intercessória, ela abre portais entre céu e terra. Há uma conexão de portais. Todas as vezes que há uma intercessão, todas as vezes que há uma projeção de uma intercessão, eu quero dizer para você, intercessor, que há um portal aberto. Chopai, Caixo. E nós vamos ler os portais hoje. Se prepare. Há portais abertos na intercessão. Há portais abertos na intercessão. Nós precisamos estar conectados com os portais que estão abertos. Presta atenção hoje em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10 eu quero falar de 2 portais que foram abertos por meio da oração. Existia em Atos 10 portais abertos. 2 homens em lugares diferentes entraram numa conexão de intercessão, porque um portal se abriu. Houve uma manifestação de algo que Deus queria estabelecer na terra. Presta atenção, Deus ia estabelecer algo na terra, então abriu-se um portal. Agora, esse portal ele só se abre quando essas pessoas são pessoas de oração.
intercessores da equipe que estão aqui, portais entre céu e terra, eles vão se abrir porque há conectores de oração. Homens e mulheres que são disciplinados na vida de oração, eles são propícios a serem convocados para que através desses portais haja uma manifestação de algo que o Senhor quer fazer na terra, relacionado a algo específico ou relacionado à missão do Senhor. Tudo está conectado. Então, esses homens eram homens de oração. Eu quero falar de Pedro e Cornélio hoje com você em Atos capítulo 10. Presta atenção. Presta atenção. Ó, em Atos capítulo 10, quando você lê o versículo número 1, ele diz assim: na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Adoração. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Cornélio, ele era um comandante romano, porém ele era um homem religioso, ele adorava a Deus e ele também ajudava os necessitados e ele orava sempre. A Bíblia diz que ele adorava dentro de uma conexão ainda religiosa, mas ele adorava a Deus e ele também orava e ajudava os necessitados. Um dia, às 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Presta atenção agora, o primeiro portal que abriu para Cornélio. Eu quero dizer que os portais, você vai entender hoje onde o Espírito Santo vai levar você, intercessor. Olha, 3 horas da tarde, há um homem que ainda era um religioso, mas era um homem de oração, era um homem que ajudava os necessitados, era um homem que adorava a Deus, ele era um homem de oração. Então, às 3 horas da tarde, o céu se conecta com ele num portal. O céu se conecta com ele num portal. Abre-se um portal agora. E esse portal agora conecta ele com uma visão, com algo relacionado às regiões celestiais. E ali um anjo agora manifesta em forma de uma visão visível. Há um portal aberto com as regiões celestiais no sentido de uma visão que se estabelece. Olha só que coisa interessante. Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse o quê? Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, ele não esqueceu de você. E ele fala: agora manda alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava ao seu serviço, que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fosse a Jope. Então agora aqui um homem de oração que realmente tinha disciplina na oração, que desenvolvia petições a Deus, mesmo ainda sendo um religioso, não com todo o entendimento da revelação, mas agora um portal foi aberto. E quando se abre um portal, esse portal se abre para o desenvolvimento de algo que Deus quer materializar. Existia algo espiritual que precisava ser materializado no natural. Presta atenção, portal. Todas as vezes que um portal se abre, esse portal ele quer trazer a manifestação de algo no mundo espiritual que o Senhor quer manifestar no natural. Então há um portal aberto. Houve-se um portal aberto. Então o primeiro portal se abriu
para Cornélio, porque ele era um homem de oração e de adoração. Portais são abertos, intercessores. Intercessores e intercessoras, eles são conectados com portais que se abrem constantemente na intercessão. Portais esses que se abrem praticamente diariamente. Praticamente diariamente. Portais se abrem. Portais se abrem através de visões, eles se abrem através de visões claras da movimentação. Para quê? Para que haja a materialização de algo que as regiões celestiais, daquilo que o próprio Deus quer manifestar no natural. E ele tem que se conectar com alguém de oração. Ele vai se conectar com alguém de oração para essas manifestações do que precisa ser estabelecido. Então aqui uma mensagem, ele recebeu uma mensagem. Nesse portal existia algo que ele precisava fazer. Uma movimentação que Cornélio agora precisava fazer. Bom, tudo bem. Está batido o martelo de portais que se abrem a homens de oração para a manifestação daquilo que as regiões celestiais querem materializar no natural. Amém? Fica fechado isso para você, intercessor. Agora vamos agora entender uma outra conexão. Pedro, presta atenção, abriu um portal para Cornélio. Eu quero dizer que muitas coisas que Deus abre portais para uma pessoa, ele vai conectar pessoas que estão recebendo também a mesma coisa, para que esses portais abertos se conectem dentro da proposta da eternidade no natural. Portais se abrem e as manifestações e as movimentações e as direções que são recebidas nesses portais é para se conectar para o cumprimento de um propósito único. Vou falar de novo. Portais são abertos a homens de oração para que a movimentação que vem através desses portais, as informações e consciências que vêm através desses portais, é para que se conecte um propósito único para o cumprimento de um propósito único. Portais são abertos para manifestar algo que Deus quer materializar no natural. Então agora, no versículo 9 de Atos 10, olha o que acontece. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Presta atenção, irmãos. Um estava orando às 3 e o outro estava orando meio-dia. Um estava conectado na oração das 3, o outro estava conectado na oração do meio-dia. Horários específicos de oração, que esses homens tinham disciplina de oração, esses homens oravam em horários específicos, esses homens tinham turnos de oração e de ação, eles tinham disciplina, havia uma disciplina nesses homens. E é nesses horários de disciplina de oração que sempre portais se abrem para uma proposta no natural. Ao meio-dia, Pedro subiu o terraço para orar, irmãos, ao meio-dia. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já de Jope, ou seja, o portal que abriu para Cornélio era para encontrar Pedro. O portal que se abriu para Cornélio era para que Cornélio se conectasse com Pedro. Havia uma movimentação das regiões celestiais e essa movimentação ela foi em portais, informações, o anjo se manifestou através desses portais, eles viram, entenderam, estavam se movendo por aquilo que foi dado como direção através das regiões celestiais. Cornélio agora precisava se conectar com Pedro. E veio primeiro uma direção através de portais, porque eles eram homens de oração. Porque eles tinham disciplina. Olha só. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já de Jope. Fome quis comer alguma coisa enquanto o almoço estava sendo feito. Ele teve uma visão. Um outro portal se abre agora para Pedro. Ele viu o céu aberto.
Presta atenção, irmãos. Ele viu o céu aberto. Ele teve uma visão das regiões celestiais. Ele teve uma leitura das regiões celestiais. Dentro desse ambiente do terceiro céu, das regiões celestiais, ele teve uma visão, houve uma conexão. Por que houve essa conexão, intercessores da equipe? Porque eles estavam orando. Porque eles estavam conectados por meio da oração com quem? Eles estavam conectados por meio da oração com o Pai. Eles estavam conectados por meio da oração com o Pai. Eles estavam conectados em espírito com essas regiões. Por isso que às vezes você está conectado e aí realmente vem até você porque você está conectado. Cai! Porque ele estava no turno de oração. Então ali, irmãos, houve uma conexão com uma proposta para manifestar no natural. Por quê? Porque tinha um homem orando. Carai, cachupa. Ele viu o céu aberto, intercessor. Ele viu o céu aberto. E ali o que ele viu? Uma coisa parecida como um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todo tipo de animais, de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão, de aves. Então houve uma visão baseada em alguns animais, um lençol. Então Pedro ouviu uma voz. Presta atenção, primeiro Pedro viu. Agora Pedro ouviu. Pedro estava fazendo a leitura do céu aberto. Ele estava fazendo uma leitura de uma movimentação que a eternidade estava manifestando a um homem de oração. Quando você está conectado com o Pai, os portais eles estão abertos para o cumprimento de um propósito. Homens e mulheres de oração, eles estão conectados com o Pai em oração. Porque quando você vai orar, você se conecta com o Pai. E ali nessa conexão com o Pai, você está ali em oração, junto com a palavra, o Espírito Santo habitando em você. A qualquer momento os portais podem se abrir. E ali é uma leitura dos céus abertos para o cumprimento de um propósito. Então Pedro viu, agora Pedro ouviu. Pedro, levante-se, mata e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei era suja ou impura. Existia agora algo que a eternidade queria fazer com Pedro, para o cumprimento de um propósito. A voz falou de novo com ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo, o que aquela visão queria dizer? Pedro falou, o que será que quer dizer? O que é isso? O que foi isso que eu vi? O que foi que eu vi? Existia um portal. Naquele momento, os homens de Cornélio havia mandado, já tinham se informado onde ficava a casa de Simão, estavam na porta. Olha só, gente, um portal se abriu, uma movimentação estava acontecendo, conectando pessoas para o cumprimento de um propósito. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram, por acaso, um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Presta atenção agora aqui no versículo 19. Pedro ainda estava pensando na visão. Olha só aqui. Quando o Espírito Santo disse agora, presta atenção, irmãos. O Espírito Santo disse agora. O Espírito Santo disse agora. Primeiro Pedro viu o céu aberto e veio uma voz da eternidade do Senhor. Pá, libera sobre Pedro. Ele viu e ouviu. Agora, irmãos, enquanto Pedro estava pensando, o Espírito Santo disse, escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora,
apronta-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus, é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem, hospedou ele ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos também foram juntos. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. Então, o que eu quero dizer para você hoje, nessa aula de hoje? Essa aula aí ela vai ter que continuar amanhã, depois da manhã, porque tem muita informação que você como intercessor precisa se conectar nos fundamentos. Eu quero só falar hoje, a nossa aula de hoje é portais que se abrem. Portais que se abrem para uma conexão de uma proposta que Deus quer manifestar no natural, e esses portais eles estão conectando propósito. Eles conectam pessoas como Cornélio e Pedro para o cumprimento de um propósito. Mas presta atenção, onde que esse propósito foi gerado? Primeiro, antes da movimentação daquilo que o Senhor quer fazer no natural, onde que está sendo gerado a movimentação? O plano, o propósito, o projeto. E é isso, intercessor, que eu quero que na aula de hoje, você compre o fundamento. Toda movimentação da proposta, daquilo que o Senhor quer fazer no natural, foi conectado em um ambiente de oração e de adoração. Esse ambiente primeiro foi conectado todo o projeto da movimentação daquilo que o Senhor quer fazer. Vocês estão entendendo? Por que estava acontecendo essa movimentação no natural? Porque primeiro, a eternidade, juntamente com a pessoa do Espírito Santo, estava gerando uma movimentação para cumprir um propósito. Existia algo que o céu queria cumprir, que o céu gerou primeiro a homens que estavam conectados à oração. Eu quero dizer para você, intercessor e intercessora, eu não acredito em nenhuma movimentação da missão de Jesus, do cumprimento da missão de Jesus, que não é gerado nesse ambiente. Por isso que toda movimentação da missão de Jesus, toda movimentação da proposta de um chamado conectado à missão de Jesus, ligado ao projeto original, tem que ter essa agenda da eternidade, tem que estar conectado com o Senhor. Nós sabemos que o ID é de Jesus, pregar o Evangelho, nós pregamos em todos os lugares, anunciamos o Evangelho na padaria, anunciamos o Evangelho dentro do ônibus, anunciamos o Evangelho comprando no mercado, anunciamos o Evangelho em todos os lugares. Mas existem movimentações específicas que o Senhor quer gerar, existem movimentações que o Senhor quer gerar no natural, que virá por meio de portais abertos, e portais abertos conectam homens de oração que estão no lugar a homens de oração que estão em outro lugar, para que juntos a conexão desses homens gerem uma manifestação sobrenatural para o cumprimento de algo extraordinário, que é uma agenda da eternidade, que a eternidade está movimentando com homens de oração. Então a nossa conexão como pregadores do Evangelho, como discipuladores,
Nós estamos todos os dias no ID de Jesus, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, cooperando com o corpo de Cristo, discipulando o corpo de Cristo, constantemente. Agora eu quero só dizer para você, que tudo é gerado nesse ambiente. Existem direções que virão específicas para algo grandioso e que na verdade vai ser gerado através de homens e mulheres que estão orando, homens e mulheres que são disciplinados na vida de oração que tem a ver com uma conexão que você tem com o Pai, com uma disciplina que você tem com o Pai. E se você está realmente conectado constantemente a uma vida de oração, portais vão se abrir, conexões vão acontecer para somatizar algo grandioso que é a eternidade. E com a proposta da eternidade que é manifestar no natural. Então você que é intercessor, você que é intercessora, a tua disciplina, a vida de oração, vai chamar a existência de portais que vão se abrir constantemente, permanentemente. O que o Espírito de Deus quer trazer para nós hoje na nossa escola de fundamentos da intercessão? Ele está dizendo assim: a eternidade, ela se movimenta, e cada movimentação da eternidade para o cumprimento de algo no natural, essa movimentação, ela vai procurar homens de oração. Homens que estão constantemente nesse ambiente, porque esses homens e essas mulheres de oração, eles são seguros para que a eternidade se conecte para uma movimentação específica. Olha só o que estava acontecendo entre Pedro e Cornélio. Olha a conexão entre Pedro e Cornélio. Conexão essa que veio porque eles eram homens de oração, mesmo que Cornélio ainda estava numa conexão de religião, de religiosidade, talvez sem muito entendimento, mas ele era um homem de oração, ele era um homem que adorava, ele era um homem que se movia no auxílio dos necessitados, um homem de adoração, um homem de oração, um homem de família. E Pedro, já um discípulo de Jesus autêntico, que habitava nele o Espírito Santo, dentro do ofício do apostolado, para o cumprimento de algo incrível na terra. Então, homens de oração se conectam. Homens que estão em constante oração, eles vão se conectar dentro de uma proposta da eternidade. E portais são abertos constantemente. A leitura da movimentação das regiões celestiais é real. As visões são reais, os anjos são reais, e tudo isso trabalha para a missão de Jesus ligada ao projeto original de Deus, que é o propósito eterno de Deus. Você está numa escola de fundamento da intercessão profética. Você está participando de um treinamento liderado pela pessoa do Espírito Santo, que está trazendo a palavra revelada e que está fundamentando você com uma consciência espiritual. Você vê que os portais, eles foram abertos nos turnos de oração. Ai, por isso, olha, eu estou ali para buscar o Pai através daquele turno. Mas eu quero dizer para você que quase todos os dias, deixa eu falar uma coisa para você, quase todos os dias os portais se abrem. Hoje mesmo, no meu turno de oração, do meio-dia, no meu turno de oração das 6, no meu turno de oração nas torres, sempre tem um portal que se abre. Sempre tem leitura da movimentação profética da eternidade em relação à volta de Jesus. Nós recebemos aqui na torre, não recebemos? Fomos tomados aqui por portais que se abrem aqui constantemente, permanentemente, nos turnos de oração. E ali nós tivemos esses dias uma leitura da volta de Jesus, do cumprimento da palavra, do discernimento como uma torre viva. Preste atenção, você é uma torre viva. E aí nós tivemos um portal aberto, vários portais se abriram nesses dias aqui, e a gente teve a leitura da eternidade, tanto para discernir
o movimento da volta de Jesus e o cumprimento profético, ou uma movimentação que o Senhor queria que a gente se movimentasse, específica, certo? Ou uma liberação de intercessão específica, tudo em portais que se abrem, e o Espírito de Deus liderando tudo, o Espírito Santo de Deus liderando o discernimento. Você pode ver que aqui Pedro ainda não teve toda a revelação, teve? E eu quero falar disso amanhã, você não vai perder a aula de amanhã, porque essa aula aqui vai demorar uns 4 dias seguidos para a gente conseguir terminar essa aula aqui. Pai, caçu, papá, você vê que Pedro não teve toda a revelação. E nem Cornélio. Cornélio recebeu uma direção. Uma direção, vai lá e traz Pedro. Ele não tinha nada mais do que isso, eu vou falar disso amanhã. E Pedro teve uma confirmação. Pedro teve uma testificação de quem? Do Espírito Santo, daquela movimentação daqueles homens chegando na casa dele, sim ou não? O Espírito de Deus testificou, falou, pode descer, que é eu que enviei, e eu quero que você vá com eles. Agora, a visão que Pedro recebeu nos portais abertos, ela ainda não tinha sido completada, mas ele tinha recebido já uma visão. Ele tinha recebido já algo, e ele estava se perguntando o que aquilo significava. Por que que a revelação de uma visão, de um portal aberto, de uma movimentação, por que que ela tem os seus processos? A gente vai falar disso amanhã. Presta atenção, você que está aqui na escola, nessa palavra que você está recebendo hoje como treinamento da intercessão profética. Presta atenção. Esses portais nos turnos. Por quê? Pedro era disciplinado na oração, Cornélio também. Ele era disciplinado, ele não orava hoje, não, amanhã eu não oro, depois da manhã eu não oro, não, hoje eu quero, amanhã eu não quero, não, irmãos. Era disciplina. Nós precisamos entender que como homens de oração, de adoração, como intercessores, os verdadeiros homens que fluem na intercessão no sentido de verdadeiro, no sentido de ofício, eles têm turnos, eles são disciplinados. Eles estão em conexão com o Pai por meio da oração contemplativa, que é a primícia da oração, é a contemplação. Nós já demos essas aulas aqui, as primeiras aulas foram essas, na escola de intercessão. Eles são disciplinados na contemplação, na oração contemplativa, que é a busca pela face do Senhor, busca pelo coração do Senhor, e a adoração em espírito, junto com a palavra e o Espírito Santo. Nós já demos essa aula aqui. Nós já demos essa aula. E portais se abrem. Hoje mesmo, meio-dia, abriu-se um portal na hora que eu estava orando. Eu tive uma visão. Agora eu estou discernindo. Eu sei que existe uma movimentação nessa visão. A visão que eu tive hoje ao meio-dia é uma visão que é baseada numa movimentação de algo que Deus quer que eu faça. Existem opções e visões que o Espírito de Deus traz na hora que eu estou orando, que é para mim liberar uma intercessão, que é o que nós aprendemos ontem, que é o fundamento da intercessão. Que é o que nós aprendemos ontem, como intercessores. Mas os portais continuam se abrindo constantemente, periodicamente, praticamente, quase diariamente. Quase diariamente. Praticamente. Você vê aqui que 2 portais se abriram, os 2 tiveram visões, os anjos se movimentaram através dos portais, os 2 ouviram uma voz, eles não só viram como ouviram, e os 2 tiveram um destino para uma movimentação no natural. Essa movimentação do natural era para manifestar algo espiritual, sobrenatural, era uma movimentação da eternidade, onde eles se movimentariam para o cumprimento de um propósito. Então, você que é o intercessor, você é uma intercessora, entenda que esses portais sempre eles abrirão no turno, nos turnos.
Por isso eu quero incentivar você a ter o seu turno. Incentivar você na sua igreja local, Torres Vivas, vocês precisam ter turnos disciplinados. Eu sempre faço turnos de 1 hora. Hoje eu cumpri o turno do meio-dia, eu cumpri o turno da viração do dia, eu cumpri o turno hoje na torre, antes de vir. Agora chegamos aqui na torre, os intercessores já tinham cumprido o seu turno. Turnos de oração. Eu sempre ensino meu filho que está aqui, falo, filho, a Gabriele, o turno junto com a palavra, junto com o Espírito Santo, junto com a adoração, são turnos. Hoje eu falei para ele, existe uma palavra que vai vir na minha vida através da sua vida, não foi? Cumpre o seu turno. Você me mandou, ele me mandou no turno dele uma palavra. O João Emanuel, ele foi para o turno dele, recebeu uma palavra e me enviou. A Gabi, pai, eu tive uma percepção também, a Marcilene também. Turnos disciplinados de oração. Portais estão sendo abertos constantemente e a eternidade está se movimentando constantemente. Movimentações específicas. Volto a dizer para você, ontem nós falamos daquilo que está estabelecido. Hoje eu estou falando de uma movimentação sobre aquilo que está estabelecido para o cumprimento de um propósito. Pai, cachu, Chocoromaica, supaica, socorro, comai, corro, Nos turnos de oração, você está conectado com o Pai, você está conectado com a palavra, você está conectado com o Espírito Santo, você está conectado com o Pai, você está conectado com a palavra, você está conectado com o Espírito Santo, você está conectado com Cristo, então você está conectado também com as regiões celestiais dos touros. Você está ali, ó, focado. Ai, socorro, o Espírito de Deus vai com os seus horários, vai condicionar você junto com a sua liderança local, nos seus horários. Pai, socorro, Olha, falta 20 segundos para terminar a nossa live. Eu quero que você volte agora para a gente entrar numa intercessão específica. Eu quero que vocês entrem comigo no segundo turno. Amém? A gente vai entrar na adoração aqui. E aí eu quero que você se conecte comigo. Falta 10 segundos. A gente vai estar encerrando e volta para o segundo turno agora para uma intercessão específica. Peço que, se possível, todos possam voltar. Aleluia. Segundo turno aí das nossas aulas. Que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto. Me escondido do teu olhar e não faço outra vez. Como na primeira vez. Eu quero Aleluia, aleluia, Jesus. Bom, vocês estão voltando aí para o segundo turno. É muito importante, intercessor e intercessora, você entender que aquilo que o Espírito Santo de Deus faz, a liberdade do Espírito e o fluir do Espírito Santo tem que ter organização.
Em tudo tem que ter organização. Então, assim, você organizar por meio do Espírito Santo os turnos não vai levar você a ser mecânico na oração e nem estar no automático. Não. O Espírito de Deus, ele organiza você e você flui no teu horário. Que há uma conexão. Todas as vezes que você vai para a intimidade, você não fica no automático na intimidade. Porque você vai para uma intimidade, você vai para uma busca pela face do Pai, junto com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele nos organiza. Então, há anos, o Espírito de Deus e no fluir do rio do Espírito Santo, ele me organizou em horários específicos. Existem horários específicos que o Espírito de Deus me organiza. Nós oramos sem cessar, nós oramos em línguas, nós estamos conectados todos os dias com o Senhor, mas existem horários específicos que o Senhor vai gerar no teu espírito para que através desses horários específicos você possa cumprir o turno. Deixa eu falar uma coisa para você. O tabernáculo de Davi, eles cumpriam turnos. Sim ou não? Eles cumpriam turnos, eles tinham horários específicos para que dentro do tabernáculo de Davi, para que eles pudessem se conectar com a presença que era a arca, e ali diante daquele horário, eles ofereciam sacrifícios de louvor, danças, proclamação, adoração, intercessão diante da presença, um horário específico. Então, eles organizaram no tabernáculo de Davi horários específicos em turnos, onde eles serviam na coletividade, no tabernáculo de Davi. E tem um momento do teu secreto pessoal. Tem um momento da coletividade e tem um momento do teu secreto pessoal. Você vê que tanto Cornélio quanto Pedro estavam no secreto. Eles estavam no turno de oração do seu secreto, do seu pessoal, de algo pessoal. E ali naquele momento do secreto houve uma conexão. Por quê? Porque eles tinham o hábito de ter um horário específico para que ele pudesse se conectar com o Pai, um momento de intimidade. Nós temos um momento da coletividade, que é o tabernáculo de Davi, a gente vem para a torre. Nós estamos aqui na torre, para você entender. Nós estamos aqui na torre. Então nós estamos aqui na torre, conectados com outras pessoas, para que juntos a gente possa cumprir o tabernáculo de Davi, certo? Mas cada intercessor que está aqui hoje conectado na coletividade da torre, ele teve hoje secreto. Ele teve uma conexão pessoal. Então eu tive hoje 2 períodos, para que você que está na escola possa ter um entendimento. 2 períodos. Eu tenho um período que é o meio-dia, e eu tenho um período que é a viração do dia. Eu posso ter outros períodos? Posso, mas eu estou dizendo que eu tenho 2 períodos que organizado. E tem momentos que eu possa estar em casa aí à noite. Um exemplo, hoje eu fui pego antes da viração do dia. 40 minutos antes da viração do dia eu fui pego. Eu estava sentado na minha cama, a minha esposa estava se arrumando, eu fui pego, fui tomado. Por 40 minutos eu chorei, um quebrantamento assim, por 40 minutos antes do secreto. Aí a minha esposa veio, pegou no meu ombro, jorrava. Aí eu me arrumei e já fui para a viração do dia. E ali então eu tive um momento de busca pela face, de contemplação, de querer conhecer mais do Pai, de poder estar contemplando a sua face junto com as Escrituras e o Espírito Santo. Então ali eu tive
o meu momento pessoal, mas antes do meu horário específico que eu tenho, eu já fui pego. Às vezes eu posso ir para o meu secreto, no meu horário eu fico 3 horas no meu secreto, não importa, mas eu tenho um horário específico. Mas eu também, a movimentação do Senhor, Ele me pega a todo momento, a todo instante, certo? Mas tem um horário específico que eu também me conecto. Por isso, por que você acha que Pedro foi orar às 3? Por que você acha que Pedro foi orar ao meio-dia e Cornélio às 3? Porque eram horários específicos onde eles se conectavam de uma forma disciplinada. Você ser disciplinado não é você ser engessado. Presta atenção, intercessor. Você ser disciplinado não é você ser engessado. A disciplina, ela não tolhe o movimento do Espírito. A disciplina, ela não tolhe o movimento do Espírito. Para que você que é intercessor compreenda e entenda essa movimentação. Volto a dizer, a disciplina, ela não tolhe o movimento do Espírito. Para você poder entender. Então, aí eu fui para casa, tive um período com a Marcilene, aí eu vim. Os intercessores cumpriram o turno do Tabernáculo de Davi nas Torres. Agora nós estamos aqui com vocês na escola de fundamento da madrugada, rompendo junto com vocês. Então, entenda o que Atos 10 está falando sobre os portais. Eu queria hoje trazer um fundamento de portais que se abrem. Eu quero dizer para você que os portais é uma conexão com a eternidade, que há uma manifestação da eternidade, porque você está na busca do secreto, mas pode ser que a eternidade movimente visões, anjos, fale com uma voz audível, não só o Espírito de Deus falando com uma percepção no seu espírito, mas há uma movimentação da eternidade. Portais é quando a eternidade se movimenta de uma maneira sobrenatural. E isso acontece nos turnos de oração. Isso é estabelecido nos turnos de oração. E cada vez que isso acontece, existe algo que as regiões celestiais estão se movimentando, o próprio Deus está se movimentando para o cumprimento de algo. Seja para você interceder, seja para você se mover. São portais tremendos. Intercessores e intercessoras, vocês precisam ficar atentos a essas intercessões, atentos a essa movimentação, do que o Senhor quer falar para algo específico que está relacionado à missão de Jesus. Pode ser que esses portais se abram para algo relacionado a você, para que através de você haja uma intercessão, ou através de você haja uma movimentação para o cumprimento de um propósito. Amém? A nossa aula hoje, na nossa escola de fundamentos, está baseada em Atos 10. Amanhã continuar em Atos 10, porque existem 8 chaves em Atos 10 que eu quero liberar, que o Espírito de Deus vai liberar na tua vida. Em Atos 10, estão todas em Atos 10 para os intercessores e para as intercessoras, vocês que estão aí atentos na escola de fundamento. Amém? Eu quero agora interceder com vocês, eu quero que vocês entrem comigo agora na intercessão. Pai, Manaca socorro, Nós vamos entrar numa intercessão agora específica, numa intercessão profética de uma verdade, Pai, que nós vamos liberar agora baseado em Mateus 16, do versículo 18 ao 20. Mateus 16, nós vamos entrar agora numa intercessão específica e vocês vão entrar com Pai, Canaica,
Mateus 16, do versículo 18 até o versículo 20. Portanto, eu digo, você é Pedro, e sobre essa construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra, será proibido no céu. E o que você permitir na terra, será permitido no céu. Então Jesus ordenou-se que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Em outra tradução fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E as portas do inferno, elas não irão prevalecer contra a igreja. Eu quero que você entre agora numa intercessão comigo agora, porque eu quero declarar que toda liberação... Pai, presta atenção agora. Eu quero declarar que toda liberação do inferno, nós vamos declarar agora, nós vamos fechar essas portas, nós vamos transportar de volta. Vocês vão entrar comigo agora sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo. Intercessores e intercessoras que estão na escola, vocês vão entrar comigo nesse texto. Nós vamos proibir, será proibido, e o que a gente permitir será permitido, baseado na vontade de Deus, na palavra e na verdade. Eu quero declarar que sobre a nação brasileira está proibida a miséria. Está proibida a miséria na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos proibir a miséria sobre a nossa nação. Nós queremos proibir a miséria sobre os brasileiros. O Brasil não vai regredir nessa área. Nós queremos proibir a miséria sobre o Brasil, a escassez sobre o Brasil. Eu quero, na autoridade do nome do Senhor Jesus, proibir sobre a nação brasileira. Eu proíbo sobre a nação brasileira, na autoridade do nome de Jesus, e eu declaro que volte para o abismo todo espírito de miséria. Eu quero que volte agora para o abismo todo espírito de miséria sobre a nação brasileira. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, eu proíbo sobre a nação brasileira, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e nós devolvemos agora e mandamos de volta para o abismo todo espírito de miséria que está tentando se instalar na nação brasileira. Eu quero declarar que esse espírito que está tentando trazer sobre a nação a miséria e tentando pedir a prosperidade do Senhor, eu quero declarar esse espírito, eu proíbo você sobre o território brasileiro, eu proíbo você sobre o território brasileiro na autoridade do nome do Senhor Jesus, e eu quero declarar, volte para o abismo, espírito de miséria. Abismo, espírito de miséria agora. Eu proíbo você sobre o território do Brasil. Eu proíbo você. Nós proibimos na autoridade do nome de Jesus. Se submeta, espírito de miséria. Se submeta, espírito de miséria. E eu proíbo a tua ação sobre o Brasil. E eu declaro, volte para o abismo agora. Volte para o abismo agora. Você, espírito de miséria, que está influenciando autoridades, que está influenciando sobre a nação brasileira, eu declaro, você está proibido agora de agir sobre a nação brasileira. Eu proíbo a tua ação e eu declaro, volte para o abismo agora. Volte para o abismo agora, espírito de miséria. Nós estamos sob a autoridade do nome de Jesus. Nós proibimos a sua ação. Volte para o abismo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chocorou, nós transportamos de volta para o abismo, transportamos de volta para o inferno esse espírito sobre o Brasil. Nós não aceitamos, nós proibimos o espírito de miséria de se instalar sobre a nação brasileira. Ei, intercessores, nós proibimos como equipe agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós proibimos agora na autoridade do nome de Jesus. E transportamos esse espírito de volta para o abismo.
espírito de miséria, você não está autorizado a se instalar sobre o Brasil. Nós transportamos você para o inferno, transportamos a tua consciência para o inferno, rejeitamos a autoridade em nome de Jesus, transportamos para o inferno em nome de Jesus. Transportamos agora para o inferno, proibimos a sua ação e declaramos agora sobre o Brasil, junto com vocês, intercessores, torres vivas, a prosperidade do Senhor, a prosperidade do Senhor, as bênçãos do Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós autorizamos a prosperidade que venha do Senhor sobre a nação brasileira, sobre os brasileiros, sobre o povo de Deus, sobre o povo do Brasil. Essa é a prosperidade, é uma promessa, essa é a promessa para a nação brasileira, e nós estamos agora submissos a essa promessa, e nós estamos autorizando essa promessa, em nome de Jesus, autorizando essa verdade. Essa verdade vai tomar a nação brasileira, essa verdade está sobre a nação brasileira, essa verdade vai prevalecer sobre a nação brasileira, ela vai prevalecer, ela vai se estabelecer, ela vai tomar a nação, prosperidade na nação, prosperidade na nação é não ter falta de nada, riqueza sobre a nação, riqueza sobre a nação brasileira, sobre o povo brasileiro. Nós transportamos sobre o povo brasileiro essa palavra, essa verdade que vai se estabelecer sobre a nação, no nome de Jesus.